Olá, hoje nós vamos estudar os capítulos 28 a 30 do livro de Ezequiel, versículos 1 a 10 do capítulo 28. Esse príncipe de Tiro pode ser identificado como Itobaal II, cujo nome significa Baal está comido, ou Etbaal III. É possível que a linguagem fosse mantida indistinta para que a condenação pudesse descrever convenientemente qualquer rei tírio. Como os habitantes de Tiro, o príncipe dessa cidade era culpado de orgulho. Daniel foi mencionado porque a fama do profeta Daniel tinha se difundido no exílio, mesmo além dos limites do seu próprio povo. O caráter de Daniel era exatamente o oposto do orgulho e da autossuficiência do rei de Tiro, pois os negócios de comércio eram base da riqueza de Tiro, mas depois que a riqueza encheu Tiro de orgulho, isso levou o rei a aspirações à divindade. Em sua morte desonrosa, o rei de Tiro sofreria uma morte, ele seria destinado ao compartimento mais indesejável do mundo dos mortos, junto com outras pessoas infames e impuras. Versículos 11 a 19. O soberbo rei de Tiro é comparado a um anjo guardião no Monte Santo de Deus ou ao errante Adão no Jardim do Éden. 9 das 12 pedras preciosas aqui listadas eram incluídas no peitoral do sumo sacerdote. Embora o contexto seja um oráculo contra o rei de Tiro, muitos acreditam que esse querubim ungido devesse finalmente ser identificado como o próprio Satanás. Nesse caso, a passagem teria dupla referência. Como o anjo, Satanás teve acesso contínuo e desimpedido à gloriosa presença de Deus antes de se rebelar. O erro primário do rei de Tiro era a ganância. Isso pode explicar porque várias alusões ao jardim do Éden no relato. Assim como Adão e Eva tentaram obter igualdade com Deus, o rei de Tiro fez o mesmo. Versículos 20 a 23. Sidom era outra importante cidade portuária fenícia. Ficava a 40 quilômetros ao norte de Tiro. Sidom e Tiro eram geralmente mencionadas juntas. Nos períodos em que Tiro estava em declínio, Sidom crescia em proeminência. No período persa, Sidom esteve à frente das cidades fenícias. Como no relato do Êxodo, Deus obterá glória com a execução de juízo sobre os inimigos do seu povo. Deus responsabilizou essa cidade por desprezar os judeus. A economia de Sidom estava completamente relacionada à de Tiro. Então, quando esta caiu por causa de Nabucodonosor, Sidom também foi condenada. Versículos 24 a 26. Os inimigos de Israel sofreriam uma devastação tão intensa que eles não iriam mais importunar Israel e perceberiam que o Deus que os está castigando é o verdadeiro Deus de Israel. Logo que as nações que roubaram Israel fossem destruídas, os exilados voltariam à terra de Israel e reconstruiriam sua comunidade. Então, eles exibiriam a santidade de Deus no mundo. A promessa de que o povo de Deus viverá em total segurança ainda está por se cumprir, embora a muitos tenha sido permitido retornar do exílio sob o comando de Zorobabel, Esdras e Neemias, e hoje a nação de Israel esteja política, econômica e territorialmente organizada, os habitantes ainda não vivem em completa segurança. Portanto, essa promessa terá seu pleno cumprimento quando Cristo voltar para estabelecer seu reino eterno. Então, todas as pessoas que foram fiéis a Deus viveram juntas em completa harmonia e segurança. Agora nós vamos estudar o capítulo 29, versículos 1 a 5 do capítulo 29. O Egito foi um inimigo constante de Israel, depois de manter a nação em cativeiro por 400 anos durante sua história primitiva. Este oráculo contra o Egito é um tanto singular, pois Deus promete restaurar a nação pagã à sua terra após um período de 40 anos. O crocodilo se refere ao monstro marinho Raabe, o qual já foi comparado ao Egito em outros livros que estudamos. Os crocodilos eram adorados pelos egípcios e viviam em seus rios. Versículos 6 a 7. A culpa do Egito originava-se de seu pacto para socorrer o rei Zedequias de Judá em sua rebeldia a Nabucodonosor, o agente da ira de Deus contra Judá. Ao opor-se a Nabucodonosor, Faraó Ofra tentou impedir a execução do plano de Deus. No decorrer dos séculos, Israel buscou repetidas vezes a ajuda militar e até de outra forma do Egito, contra o conselho de Deus. E o Egito é comparado a um bordão de caniço, ou seja, uma vara inútil feita a partir de um caniço frágil. Versículos 8 a 16. Na Bíblia, 40 anos é uma expressão habitual para um período completo e longo. Se o Egito caiu diante dos babilônios por volta de 568 a.C., como implícito nas crônicas dos reis babilônios, então o cativeiro de 40 anos do Egito terminaria sob o domínio dos persas, que, como se sabe, encorajaram povos exilados a retornarem à sua pátria. Embora retornasse à sua terra, o Egito nunca voltou à posição anterior de proeminência na esfera internacional.
Além do mais, sua restauração pode não ter sido um ato da graça divina em favor do Egito, mas sim uma recordação da infidelidade passada de Israel no deserto, que obteve para si um castigo de 40 anos. Quando Cristo voltar, as posições de Israel e Egito serão invertidas. Israel dominará sobre o Egito e os egípcios não serão mais idólatras, mas adorarão ao único Deus verdadeiro. Versículos 17 a 21. Em 585 a 573 a.C., Nabucodonosor iniciou um cerco a Tiro que durou 13 anos, até que a cidade caiu. Os tírios refugiaram-se numa fortaleza edificada numa ilha e sobreviveram, não dando aos babilônios o gosto de tê-los vencido plenamente, nem de ter levado espólios que compensassem todo o tempo de seu cerco e luta. Para compensar a Babilônia pela parca recompensa obtida de Tiro, Deus permitiu uma conquista babilônia do Egito em 568 a 567 a.C. Os exércitos da Babilônia atuaram como instrumento que Deus usou para humilhar o Egito. O poder é uma referência ao poder do Messias e à futura restauração da monarquia davídica como resultado do colapso do Egito. A palavra crescer ou brotar é uma imagem messiânica específica. O cumprimento último desse versículo acha-se em Cristo, que vem socorrer Israel e defendê-lo contra o mundo pagão nos últimos dias. Agora nós vamos estudar o capítulo 30, versículos 1 a 5 do capítulo 30. O dia do castigo de Deus para o Egito engloba um cumprimento imediato na invasão pela Babilônia em 568 a 567 a.C., bem como no distante dia do Senhor, no futuro período da tribulação, quando Deus chamará todas as nações para que possa julgá-las. As nações citadas no versículo 5 falam de terras que haviam enviado mercenários para o exército egípcio. A expressão filhos da terra da aliança é literal, pois é uma referência implícita a mercenários judeus que lutavam no exército do faraó. Versículos 6 a 9. Todos os aliados do Egito e seus exércitos seriam inúteis no dia em que Deus mandasse o castigo. Aparentemente, os egípcios fugiriam dos horrores para a Etiópia e isso faria com que os etíopes tivessem medo. Versículos 10 a 12. Nabucodonosor era o instrumento de Deus, mas sem o rio Nilo e seus afluentes, a terra do Egito era um deserto estéril. A sua sobrevivência dependia da inundação anual de suas terras pelas enchentes desse rio. Se Deus secasse completamente o Nilo, a nação estaria condenada. Versículos 3 a 19. A lista das cidades a serem destruídas mostra a amplitude da destruição. A seca do Nilo reflete a amplitude da devastação. O Egito se tornaria uma nação completamente incapacitada. Esta era uma mensagem clara para Judá, uma advertência a não confiar na ajuda do Egito contra os babilônios. Versículos 20 a 26. Esse oráculo foi anunciado um pouco antes da queda de Jerusalém. A data pode aludir à tentativa do faraó Ofra de intervir para livrar Judá de sua crise. A expressão figurada, quebrei o braço de Faraó, se refere à derrota imposta por Nabucodonosor ao faraó Ofra, que tentou socorrer Jerusalém em 588 a.C. Nós terminamos aqui o estudo dos capítulos 28 a 30 do livro de Ezequiel.